amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Simão, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas pela terceira vez? Apacenta os meus cordeiros. Assim, o apêndice do quarto evangelista trata Simão Pedro, que indiscutivelmente foi o principal líder do movimento do Nazareno, dos galileus, que éramos nós antes de sermos denominados cristãos, isto é, pessoas que criam em Cristo, ungidos nós também, como ele, Cristo, foi ungido. A prova de que Simão Pedro ocupou um lugar de destaque está nos textos do Novo Testamento, a começar do mais antigo deles, a carta 1 de Paulo aos Coríntios. Jesus ressuscitado por primeiro apareceu a Pedro. E Lucas afirma que a primeira aparição foi concedida a Simão. E assim, ele é lembrado com maneira privilegiada pelos 4 evangelistas. Ele é o primeiro de todas as listas dos 12 que encontramos nos evangelhos sinóticos e em Lucas nos Atos dos Apóstolos. É sempre o primeiro. A este, Jesus confiou a guarda do seu rebanho, isto é, daqueles que viessem a crer na sua palavra e a esperar nas suas promessas. Mas não exigiu de Pedro nenhum título acadêmico, não exigiu de Pedro um terceiro grau, não exigiu de Pedro um mestrado ou um doutorado, não exigiu de Pedro destreza em administração, exigiu de Pedro apenas amor e dedicação a Jesus e às ovelhas que lhe eram entregues. É interessante saber que todos os cristãos, inclusive os protestantes, leem este texto e aceitam a sua veracidade. O pomo de discórdia entre nós católicos romanos e os protestantes está em que nós aceitamos que esta liderança de Pedro, com a sua morte, passou para o bispo de Roma. Com outras palavras, o bispo de Roma, depois de uma longa trajetória petrina, desde Pedro apóstolo até ele, quando emergiu no início do século II, esta trajetória nele terminou. E o bispo de Roma é hoje o sucessor de Pedro. Esta trajetória, desde a morte de Pedro apóstolo até o bispo de Roma, é o que nos separa dos protestantes. Por quê? Porque não está claramente dito na Sagrada Escritura que os romanos pontífices são sucessores legítimos de Pedro. Não está claramente. Porém, o simples fato de todos os evangelistas privilegiarem Pedro 20 ou 30 anos depois da sua morte e não fazerem isto com mais ninguém, quer parecer a nós, católicos romanos, e para aqueles que têm a mente aberta, que os evangelistas olhavam para este cargo, olhavam para esta posição como alguma coisa não apenas recordada no passado, mas que devia se continuar no presente. Uma liderança indispensável para que um movimento sempre crescente não se desfizesse em 1000 pedaços, não se quebrasse. Nada melhor do que o bispo de Roma, onde Pedro apóstolo deu o último testemunho de Jesus através do seu martírio.